Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar o trabalho e a equipe do Mirassol, né? Não à toa, no início da rodada, era a quinta colocada do campeonato. Para mim, hoje, o Guanais, o melhor treinador do campeonato, um time que faz um trabalho diferenciado, que é bonito da gente ver jogar, e sabíamos da dificuldade do jogo, as dificuldades que o adversário iria nos impor. Fomos alertados durante toda a semana, o professor falou muito sobre isso. Logo depois do jogo no Internacional, a gente já iniciou a preparação, iniciou a recuperação dos atletas. Trocamos 5 atletas para a partida de hoje, porque o desgaste foi enorme no jogo da quarta-feira. A gente vem numa sequência de 3 jogos em 6 dias. Então, hoje o que a gente apresentou foi um jogo um pouco diferente do que foram as partidas contra Flamengo e Internacional. Contra Flamengo e Internacional, principalmente o primeiro tempo contra o Flamengo e o jogo todo contra o Internacional, nosso time foi um time muito agressivo sem a bola, e com a bola a gente conseguiu jogar, conseguiu envolver o Flamengo em muitos momentos. Contra o Internacional a gente pouco sofreu no jogo, e hoje foi um jogo um pouco diferente, um jogo que a gente não teve a bola desde o princípio. Um time muito bem treinado para isso, que sai jogando desde trás. Nós evitamos em muitos momentos o salto no Walter, porque era o desequilíbrio que causava na nossa marcação. Então a gente precisava primeiro estar organizado, preparado para fazer os movimentos de salto de pressão ali no Walter, para que aí sim a gente evitasse com que eles achassem terceiro homem, porque é um time que tem uma coragem muito grande para jogar, tá com uma confiança absurda para poder fazer todos os movimentos. Então a gente sabia que a gente precisava encaixar muito bem a nossa marcação para poder fazer os movimentos de pressão. Sofremos um pouco no início da partida, a partir do momento, principalmente do gol, o jogo dá uma sentada, e aí na parte final, novamente, o adversário, na parte final do primeiro tempo, ele passa a prevalecer dentro do jogo. Tivemos que alterar taticamente naquele momento, fiz o que era o mais simples para o momento, 2 linhas de 4, com o Yuri e Gui um pouco mais à frente ali, para depois no intervalo fazer as correções. Depois disso, a gente voltou de uma outra maneira, voltou num 4-1-3-2, e no final do jogo, após o segundo gol, para poder defender um pouco mais as nossas amplitudes, nós voltamos para a linha de 5, que era como a gente tinha iniciado o jogo. Voltamos para a linha de 5 com 3 homens por dentro, com o Memphis e Yuri um pouco mais à frente, e acabou dando essa sustentação para a equipe. A gente defendeu muito bem durante principalmente o segundo tempo. A gente conseguiu defender muito bem, e mais que isso, a efetividade na hora de atacar. Fundamental que a gente, nesses momentos que sofra um pouco mais dentro da partida, ou que venha passando por algum momento de pressão, que nos momentos que a gente consiga encaixar os contra-ataques, a gente possa ser o mais efetivo possível. Bem, o Guanais ele inicia com o Negueba um pouco mais aberto, e aí o Reinaldo, estando um pouco mais baixo, ele gerou uma dificuldade muito grande para Mateuzinho e Choca de poderem fazer a subida do Mateuzinho e a rodagem da nossa linha. Então esse movimento acabou nos gerando um pouco de dificuldade no princípio. Após isso a gente conseguiu ajustar, com o Mateuzinho já agredindo o homem da frente e não se preocupando tanto com o homem de trás. Então nós definimos que o Choca faria esse movimento lateral e a gente traria a nossa linha um pouco mais para o lado. E depois a gente, quando tem a linha de 4, acaba que dificulta um pouco mais para que o Mateuzinho possa sair, e obviamente até pela postura e pela formação tática que estava naquele momento, o Mirassol, quando o Mateuzinho faz o salto, é normal que fique o espaço entre ele e Choca, e a gente conseguiu depois na parte final, quando coloca a linha de 5, aí sim a gente conseguiu abrir um pouco mais a nossa última linha,
defender um pouco melhor essas amplitudes. O Mateuzinho já estava muito mais próximo para poder fazer esse salto e, consequentemente, o Choca também mais próximo para poder fazer essas coberturas. Mas eu acredito que a dificuldade ela foi gerada muito pelo posicionamento que o adversário impôs no início de jogo, que a gente conseguiu ajustar num determinado momento ali do primeiro tempo. Vou começar pela segunda. Eu acredito que não seja a performance. A performance a gente vinha tendo. O que a gente não estava conseguindo era encaixar os resultados. Em determinado momento, a gente em vantagem no placar e não conseguia definir a partida. Em outros momentos, a gente tendo um pouco de dificuldade nos jogos, como foi o jogo contra o Fortaleza, e com dificuldade para poder fazer o gol, que seria, naquele momento, o primeiro empate, né, e depois o Carrillo acaba empatando o jogo no final do jogo. Acredito que o jogo do Vitória também a gente teve performance, mas não conseguiu o resultado. Então, essa sequência de jogos dentro da nossa casa sem o resultado vir, obviamente que acaba trazendo, né, uma pressão para nós. A gente trabalhou bastante com os atletas e colocamos para eles que o jogo contra o Mirassol, 3 pontos era inegociável, independente de performance, independente do que quer que fosse. 3 pontos hoje contra o Mirassol eram inegociáveis. Os atletas eles conseguiram entender a importância do jogo, a energia, a disposição, quanto a gente se dedicou fisicamente para que a gente conseguisse o resultado hoje. Foi uma entrega enorme dos atletas, eu tenho que parabenizar todos aqui, foi um orgulho muito grande ver o que esses caras correram dentro de campo hoje. E com relação ao Yuri, o Yuri, obviamente, no jogo do Flamengo, teve a situação, né, com o pênalti dele ali, mas o Yuri, pela partida que ele fez, se ele consegue entregar de repente 2 gols ali, no primeiro tempo seria pouco pela partida que ele vinha fazendo. Então eu prefiro valorizar que após ele ter perdido o pênalti, ele ainda conseguiu se reconstruir dentro da partida e gerando outras possibilidades de gol para nós, atacando muita profundidade, gerando muita dificuldade tanto para Léo Ortiz como para Léo Pereira. Então, assim, talvez se ele tivesse tido a eficiência que hoje o nosso time teve, a gente estaria avaliando a partida dele independente do pênalti perdido, a gente estaria avaliando a partida dele hoje de uma outra maneira. Então, internamente, a gente conversou bastante com ele, como a gente conversa com todos os atletas, para que ele tivesse cabeça boa, que logo na frente aí teriam outras oportunidades para que ele se redimisse do acontecido ali. Vitinho entrou muito bem no jogo, ele foi um momento que a gente precisava de ter um pouco mais a bola, de um homem um pouco mais de flutuação. Naquele momento não era mais interessante no jogo ter Gui e Yuri, até porque o desgaste que o Guinegão teve no jogo da quarta-feira foi enorme. Então a gente, para ser sincero, ele nem conseguiu se recuperar do jogo da quarta-feira para hoje estar em campo. A gente conversou com ele que ele fizesse 60, 70 minutos em alto nível para que depois a gente segurasse um pouco ele. E foi bem o momento que a gente precisava de um homem um pouco mais de flutuação para tentar ter um pouco mais a bola. O Vitinho entra muito bem no jogo, ajudando bastante, não só marcando por dentro, como depois eu coloco ele pelo lado e ele dá uma resposta muito boa. Infelizmente, aconteceu a saída dele, ainda sinceramente não tenho nenhuma informação, não sei nem o que aconteceu ainda com ele. Acredito que amanhã o doutor deva fazer os exames e nos posicione para a gente poder ter uma ideia do que foi ocorrido. O Thales, depois da última partida dele, obviamente todos nós somos seres humanos, ele sentiu um pouquinho, o nível de treinamento dele essa semana não foi o mesmo. Seria bom que ele, nesse momento, esfriasse um pouquinho a cabeça, ficasse fora, logo vai estar de volta. É um menino que a gente tem um carinho muito grande, que todos do grupo gostam muito e querem ajudar, e eu tenho certeza que ali na frente ele vai retornar e vai estar à disposição do professor e podendo ser útil também para a equipe. Foi só uma situação para esse jogo e a gente dá esse respiro para ele e logo ele está de volta.
Lucas, boa noite. O Breno ele é um coringa, né? O Breno a gente consegue colocar ele em qualquer função dentro da equipe. Em alguns momentos ele joga pelo lado direito, em outros pelo lado esquerdo, é um pouco mais avançado. A gente baixa ele para poder fazer a saída, às vezes 3-2, 3-1. Já fizemos saída com ele a 3, ele entrando pelo lado esquerdo. Então ele é um jogador que se adapta fácil a qualquer função. Para mim, o Breno ele vem numa crescente muito grande nesses últimos jogos. Se ele mantiver esse nível de atuação, pode ter certeza que o caminho do Breno é uma seleção brasileira, pelo que ele vem produzindo, por tudo o que ele oferece para a equipe, tecnicamente e também não só relação à parte ofensiva, mas também com relação à parte defensiva. Então eu vejo hoje o Breno, de quando eu cheguei aqui, hoje um atleta muito mais focado, entendendo muito mais o momento do clube e também entendendo a sua própria situação, de ali na frente estar buscando algo maior. Eu vejo que o caminho dele é um caminho de muito sucesso, muito por conta dessa postura dele, e acaba nos ajudando demais. A gente consegue trabalhar com ele de diversas maneiras. Eu vejo que nessa ausência do Garro, hoje a gente consegue colocar ele um pouco mais próximo do gol e ele consegue manter um nível de atuação como se ele estivesse jogando um pouco mais baixo, também dando fluência no jogo. Então o Breno é um cara extremamente adaptável a qualquer função. Não vejo sem ritmo. A gente teve momentos no jogo, pela capacidade, pela qualidade do adversário. Como eu falei no início, não atua, é o quinto colocado do campeonato. Uma equipe que joga desde o seu goleiro, uma equipe que dificulta muito com que o adversário faça pressão, que joga praticamente sem pressão nenhuma e com uma coragem, uma consistência absurda. Então o Mirassol dificulta muito com que o adversário pressione ele. Então era lógico que em algum momento do jogo a gente cederia a posse para eles. Falando em números, o Mirassol é a 19ª equipe em passes longos no campeonato, ou seja, é uma equipe que só tem passe curto. Eles jogam desde trás. Então, era um adversário que iria nos impor uma dificuldade muito grande. Nós sabíamos disso e sabíamos que a gente precisaria, em muitos momentos, nos recolher um pouco mais para deixar o adversário com a bola e poder transitar. E foram assim que aconteceram os nossos gols. Então, não só por conta da estratégia do jogo, mas também pela qualidade do adversário, acaba que você se coloca um pouco mais nessa condição. Com relação ao Memphis, o Memphis já era planejado que fizesse um tempo menor, uma adaptação de carga para ele ainda, ele vem de poucos treinos. O nosso departamento físico aqui, fisiologia, preparadores físicos, estão em contato com o pessoal da seleção da Holanda, passando até uma projeção de carga para eles, né, para que o Memphis tenha o trabalho adequado e siga o plano que a gente vinha tendo com ele aqui. Era já esperado que ele trabalhasse, que ele jogasse entre 20 e 25 minutos hoje, não mais do que isso, para justamente não forçar demais o atleta por conta do seu retorno recente. Eu gostei muito da entrada do Memphis, achei que não só na parte ofensiva ele nos ajudou, mas também defensivamente ele conseguiu fazer várias ações de pressão, então acabou nos ajudando muito. Segunda pergunta foi com relação ao Rodrigo. O Rodrigo ele ainda não está com o grupo, está iniciando a transição agora. Acredito que durante essa semana a gente possa receber ele e já inicie o trabalho com o restante do grupo. A gente tem um elenco que ele nos dá a possibilidade de, durante o jogo, a gente alterar. Então, a ideia inicial, nosso plano de jogo era iniciar com a linha de 5 que a gente fez contra o Flamengo e fez contra o Internacional. Sentimos que dentro da partida era necessária essa mudança para a linha de 4, mas a gente trabalha muito jogo a jogo. Então, entendendo
o que o adversário vai nos impor, entendendo quais vão ser as dificuldades e projetando qual seria o melhor sistema para que a gente pudesse entrar o mais forte possível dentro da partida. Então, para esse jogo, a gente fez essas alterações. A gente, no jogo do Internacional, a gente também fez algumas mudanças táticas dentro do jogo, e isso muito pela característica dos jogadores. A gente consegue, dentro da partida, por exemplo, pegar o Ranieri, adiantar um pouco o Ranieri, fazer com que a gente monte a nossa linha de 4 com Bidu e Mateuzinho. Em outros momentos, a gente poderia ter feito como no Internacional, poderia ter pego o Hugo, jogado o Hugo para dentro e também ter alterado o sistema. O que a gente tem por característica é trabalhar com todos esses atletas durante a semana em diversas funções, para que eles conheçam outras funções também, e a partir do momento que você precise dentro da partida, você coloca esses atletas e eles consigam gerar o melhor resultado. O Hugo entrou como um médio num jogo atrás, ele iniciou o jogo como ala no jogo contra o Internacional, mesma coisa com o Ranieri, com o Breno. Então, você ter jogadores com essas características faz com que te abra diversas possibilidades sem alterar os nomes, de você fazer modificações dentro da partida. A alteração do sistema para o 4-4-2 foi porque o encaixe na nossa pressão ele não estava acontecendo da maneira como a gente esperava. O Guanais ele vinha fazendo a saída 3 durante todo o campeonato, e hoje ele iniciou na saída 3, e a partir do momento que ele faz a saída 4, dificultou o nosso movimento de pressão. O mais fácil a se fazer naquele momento era organizar em duas linhas, com o Martins por um lado, o Breno pelo outro, colocando o Gui e Yuri centralizado, um pouco mais fechado, tentando direcionar a nossa pressão para o lado. A gente faz essa alteração no jogo, e aí no final do segundo tempo retorna para a linha de 5. Então, com relação a isso, a gente pensa jogo a jogo, né? Importante é falar um pouco mais sobre a chegada desses meninos, tanto o Guinegão, hoje o André, Dieguinho, Bahia, me ajuda aí, Fabinho, se falta alguém, Dieguinho, Bahia, Kaique já até estava no elenco, mas hoje recebendo uma minutagem um pouco maior. Meninos que vêm sendo preparados, desde que chegamos aqui, a gente tem trazido alguns meninos para cá, estamos de olho em outros também. Trouxemos essa semana o Gui Amorim do 17, trouxemos o Moscardinho do 15, então tentando conhecer o máximo possível dos atletas da base, para que possam vir, estão passando por um processo de adaptação. Então hoje o André, ele já entrou e dentro da partida e jogou, a gente já conseguiu dar uma minutagem um pouco maior para ele. Fizemos o mesmo processo com o Gui, o Dieguinho está passando também por esse processo. Então, enaltecer o trabalho desses meninos, que não só do professor Dorival, mas toda a comissão técnica a gente vem fazendo com eles, o ganho de massa que os meninos vêm tendo, com relação à parte física. Então, preciso valorizar também o que toda a comissão vem fazendo, a parte física, os analistas, o trabalho que eles têm feito individualizado com esses meninos, para que a gente consiga deixar esses meninos prontos o mais rápido possível. Então, é importante valorizar todo esse trabalho. E, finalizando, falando sobre Gui, Memphis e Yuri, a gente pensa jogo a jogo, a importância de a gente ter todos disponíveis para que a gente consiga poder ter mais variações dentro das partidas e também ter um ganho muito maior com a chegada desses atletas. Retorno do Rodrigo, daqui a pouco retorno do Carrijo e retorno do Charles, para que a gente possa engrandecer o nosso grupo e dar uma condição melhor para todos esses atletas que estão atuando, e até poder rodar um pouco mais também, valendo.